No experimento 1, nós montamos diversos capacitores a partir do material disponível no laboratório: chapa de madeira, lâmina de cobre e folha de material analisado. A montagem foi feita conforme as imagens e apertamos parafusos para aumentar o contato. Além disso, durante as medidas, as placas foram pressionadas para ver como reagiriam. A relação matemática utilizada para determinar a constante dielétrica de cada material foi a seguinte, sendo a constante dielétrica uma relação de capacitância em relação à capacitância do vácuo. Os resultados foram os seguintes. Dessa forma, nós notamos que ao pressionarmos as placas, o ar entre os contatos é reduzido e possíveis irregularidades em materiais como as curvas somem melhorando o contato. Isso é mostrado no esquema a seguir. Neste experimento, buscamos obter e então estudar o comportamento da tensão e da corrente em diferentes materiais dielétricos, até os seus pontos de ruptura, isto é, quando eles eram rompidos e passavam a atuar como condutores. Para isto, a montagem do experimento consistiu em esmagar as folhas de dielétrico entre dois eletrodos, conectados a uma fonte de tensão AC, em que variamos a voltagem entre 0 e 5.000 volts. Para monitorarmos a corrente, utilizamos um amperímetro em série com os dielétricos. As voltagens utilizadas no experimento estavam muito acima daquelas recomendadas pelo fabricante na utilização do multímetro. Por isso, caso a fonte AC não possuísse um visor digital que permitisse o monitoramento das tensões, precisaríamos utilizar um divisor de tensões para realizar as medidas com o multímetro, obtendo uma tensão proporcional à de fonte. No experimento, primeiro realizamos o aumento gradual da tensão até o ponto de ruptura dos dielétricos. Em seguida, diminuímos a tensão gradualmente a partir do ponto de ruptura. A ruptura ocorreu no material Prespan a 1.5 kV, na fibra comercial seca a 1 kV e na fibra comercial molhada a 0.4 kV. O dielétrico de material Pinecone-Miller não apresentou ruptura, e como já havíamos chegado à tensão limite da fonte de tensão AC, não conseguimos identificá-la. O ponto de ruptura foi identificado por meio dos gráficos confeccionados a partir do experimento após a sua execução, também com marcações de quando nós identificamos sons estridentes ou cheiros característicos que indicavam a ruptura iminente ou até mesmo a ruptura do material. O comportamento inconsistente e a variação mais intensa da corrente na superfície umedecida pode ser explicada pela presença de cloreto de sódio na água comum de torneira utilizada no experimento. O cloreto de sódio dissolvido em água leva à formação de íons NaCl, o que favorece a condução de corrente. A variação intensa no material umedecido fica claro no seu gráfico de descida, em que apenas manter a tensão próxima à tensão de ruptura levava ao rompimento do material e a uma queda abrupta em seguida, já que a fonte se desligava. Por meio da relação do campo elétrico entre as placas de um capacitor e da capacitância de um capacitor, podemos calcular o campo elétrico de ruptura na tensão de ruptura entre suas placas. Isso foi feito para o material Prespan e para a fibra comercial, e não para o Pinecone-Miller, já que ele não foi rompido. O campo elétrico no momento de ruptura indica a rigidez elétrica do material. Vemos então que o material Prespan apresenta uma rigidez elétrica maior do que a fibra comercial, suportando tensões maiores antes do seu momento de ruptura também. Em relação às constantes do experimento 1, temos que uma maior constante dielétrica implica uma maior permissividade elétrica, isto é, o campo elétrico se forma com mais facilidade naquele meio ou menos em relação ao vácuo. Uma maior constante dielétrica também implica em uma maior quantidade de carga armazenada para uma mesma tensão no capacitor, na forma de campo elétrico. O fator de dissipação, por sua vez, mede a quantia de energia que o capacitor dissipa, como se houvesse uma resistência interna em série com ele. Devido às correntes que escapam através das paredes, quanto maior o fator, maior a energia que ele dissipa e menor é a quantidade de energia que ele armazena, e portanto menor é a sua qualidade. Quanto a constante dielétrica de maior valor foi identificada no material Prespan, o fator de dissipação foi maior no Pinecone-Miller. No experimento 3, nós medimos o comportamento de 4 resistores e comparamos com a lei de Ohm. É possível ver a montagem ao lado em que o variac alimenta a resistência estudada e os multímetros nos fornecem a leitura. Os capacitores ômicos deveriam se aproximar da lei de Ohm. A lâmpada imersa em óleo, os pontos distam da linearização.
Isso ocorre pois o aquecimento do filamento que aumenta sua resistência, causando um comportamento não linear. Além disso, é possível ver a corrente de convecção devido ao aquecimento na imagem ao lado. Novamente, a lâmpada com bulbo não teve comportamento linear devido ao aquecimento, que inclusive era notável durante os experimentos. Portanto, sabendo que nesses resistores a condução elétrica ocorre por conta da movimentação dos elétrons de valência pelo material, o aquecimento causa a agitação das moléculas, dificultando essa movimentação. Dessa forma, o bulbo ou óleo servem para evitar o contato do filamento com o ar e o oxigênio, de forma a preservá-lo, evitando que se queime. Então, o fluido poderia ser substituído por outros gases inertes e até mesmo vácuo. Nos demais resistores, como o suspenso e o bobinado, apesar de haver um notável aquecimento neles, conforme demonstram as imagens, eles possuem um comportamento bem mais próximo da linearização. Essa diferença ocorre devido à diferença dos materiais. No experimento 4, nós tivemos como objetivo calcular a resistência e a resistividade da água potável para diferentes espaçamentos intereleitródicos, sendo eles 200 mm, 100 mm e 20 mm. Como método, nós medimos a corrente e a tensão nesses eletrodos e utilizando amperímetros e voltímetros, como visto na imagem, e com isso nós podemos traçar gráficos. Esses foram os gráficos encontrados da corrente pela tensão para cada caso. É possível ver que houve uma perda de linearidade conforme a distância foi diminuindo, e isso será debatido posteriormente. Para calcular a resistência e a resistividade foram utilizadas essas fórmulas. A fórmula da condutância foi utilizada para calcular a resistência, visto que o coeficiente angular dos gráficos é o valor da condutância, e sabendo esse valor é possível calcular o valor da resistência. O valor da resistência para cada caso foi utilizado na segunda lei de Ohm, onde L é a distância entre os eletrodos e A é a área da seção transversal da água, em que utilizamos uma altura de 4,2 cm de água e um comprimento de 15 cm. Com isso, nós encontramos os seguintes valores para resistência e resistividade, e os valores encontrados foram condizentes com o esperado, visto que a resistência diminuiu conforme a distância diminuiu, e o contrário aconteceu com a resistividade. Bom, sobre as discussões, nós já discutimos os valores da resistividade, os parâmetros que alteram essa resistividade são principalmente a temperatura e a composição do material, mas existem outros fatores. E a corrente no eletrólito ela é causada pela movimentação de íons, como é possível ver nesse experimento. No entanto, alguns desses íons podem aumentar a resistividade da água, e isso foi visto principalmente no caso do espaçamento de 20 mm. Por isso foi visto uma resistividade maior e um gráfico menos linear.